Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Deus te compreende as dores, teu pranto vê correr. Dizes que estou contigo, não tens, pois, que temer. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega, pois, teus fardos, que os há de aliviar. Deus sabe quanto és frágil, conhece o tentador, vai ao teu lado sempre, na escuridão que for. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar,
Deus vê os teus abrolhos, compreende o teu penar, levanta aos céus teus olhos, alteia o teu olhar. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega, pois, teus fardos, que os há de aliviar. Continuemos pesando a hora em que estamos vivendo, pesando os acontecimentos, pesando o estado geral da humanidade, o estado político, o estado moral, o estado financeiro, o estado religioso. Tudo caracteriza cumprimento do Apocalipse. Tudo. E nós acabamos de citar as Escrituras na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, São Paulo profetizando como um profeta de Deus, como um apóstolo aos gentios, o estado, o retrato falado do fim do mundo, do fim da terra, do fim, bem entendido, do cosmos, né? Da ordem social. Porque a terra simplesmente será renovada. Mas, bem entendido, depois do fogo, ela sofre 3 batismos. O primeiro foi o dilúvio, o segundo foi o sangue, o terceiro é o fogo. Então ela será completamente sarada. Tudo que é dela volta para ela. E a mesma coisa acontece com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lembrar mais uma vez da profecia de Rui Barbosa. Agora, Rui Barbosa não era um profeta. Nós sabemos que ele foi realmente um sábio, né? Um grande sábio, com muita sabedoria. E ele teve tanta sabedoria que ele chegou até mesmo conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. E quem sabe ele se inspirou exatamente nestas Escrituras, isso que ele profetizou em relação aos últimos dias. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. E ter vergonha de ser honesto. É vergonhoso ser um cristão na universidade, ser uma cristã, ser temente a Deus, obedecer às Escrituras, nas universidades, nas escolas, mesmo lá no primeiro grau. Isso já era tabu, era ignorância.
É vergonhoso a mulher ocupar o lugar das Escrituras, isto é, que as Escrituras mostram para ela quando ela se pesa nessa balança. Qualquer mulher sabe perfeitamente, lendo as Escrituras, ela pode discutir por fora, tentar cauterizar a sua consciência, mas ela se encontra achando em falta, mesmo circunstancialmente falando. E a mesma coisa é o homem, é o marido, é o pai. Pese-se hoje como pai. Que pai você tem sido para seus filhos? Não bastando as circunstâncias, ainda vem os espíritos errados e, em muitos casos, a falta da responsabilidade. Já afirmamos isto, que é constatado até mesmo pelos cientistas, pelos sociólogos, que nem todas as mulheres que dão à luz são mães. Nem todos os pais que geram filhos são pais. Isto no sentido da palavra. Pese-se agora como mãe. E assim vamos indo. Como filha, como filho, como empregado, como patrão, como funcionário público, como militar, como subordinado, como comandante, como médico, como advogado, como engenheiro, como comerciante, como político. Pese-se a si mesmo. Pesado foste na balança. Agora a advertência global das Escrituras é esta, que o homem deve pesar-se a si mesmo aqui. Lembrando-se disto, ele não poderá se escapar da balança divina. Ele não poderá escapar do trono branco, do julgamento do trono branco. Pode ter sido general, pode ser marechal, pode ter sido coronel, comandante, presidente da república, ditador, rei, rainha, seja quem for. Naquele dia, todos estarão em iguais condições diante do trono branco. Por isso é bom pesar-se a si mesmo. Oh, como eu me encontro a mim mesmo em falta. O próprio apóstolo São Paulo chegou a exclamar: miserável homem que sou, quem me livrará da condenação, da reprovação deste corpo? Mas isto porque ele olhava no espelho de Deus, ele era revelado, ele sabia pesar-se a si mesmo. E São Pedro diz: se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio? Isto quer dizer aquele que não olha a si mesmo no espelho. Ouvintes, essa meditação só traz benefício. Pensemos um pouquinho naquela experiência do filho pródigo. Ele saiu de casa, pediu a sua parte, o pai deu, ele saiu com dons. E ele extravasou mesmo, lá fora, com meretrizes, e esbanjou. Mas todo filho, você pode esperar que o chicote vai cair. Esse que sai da palavra e prospera e vai tudo bem, ele não tem sinal de que é filho. Mas aquele que passa a sofrer, ainda que ande bem por um tempo, mas logo o pau cai na sua moleira, como dizia a mamãe, então logo a tendência é aquela. Ele começa a medir a si mesmo.
medir a casa de seu pai, medir a situação que está. Ele começa a fazer aquela comparação do seu estado antes, seu estado presente e o que ele conhece lá da casa de seu pai. Então aquele filho pródigo disse: levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e contra a terra. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me tem aí, mesmo como um de teus jornaleiros. Ora, meus ouvintes, isso é tão profundo, tão importante. Veja como isso traduz segurança. Havia tempo para ele, então não houve condenação, porque ele aproveitou em tempo, ele se pesou em tempo. Foi um banho muito gostoso, vestes limpas, anel no dedo, calçados para os pés, festa, júbilo, ceia. Conta-se também daquele rapaz que matou, assassinou o único filho do rei. Ora, ele foi levado para uma cela, aquelas celas especiais, aquelas celas negras, celas para feras. Vamos dizer, cela para quem não tem curso superior, para quem não tem colarinho branco, cela para quem não tem um advogado. A Suprema Corte decretou morte. Não há outra alternativa. Morte para o assassino do filho do rei. Mas, antes dele ser executado, o rei desceu até lá naquela cela da morte, a cela do carrasco de seu próprio filho. Então ele perguntou para aquele rapaz que estava ali, parecendo mais um bicho do que um humano, cabeludo, barbudo, exalando mau cheiro, os lábios todos em feridas, com sede, com fome. E ele disse: por que você matou meu filho? Era o meu único filho. Então aquele rapaz, quase que balbuciando, sem força, já havia pesado-se a si mesmo. Disse: foi tudo por inveja. Ele não merecia morrer. Eu não podia tê-lo matado. Quem merece morrer sou eu. Sou eu quem deve morrer. Eu preciso ser justiçado. Eu não podia ter feito aquilo. O rei chorou. Voltou. E chegando lá, ele deu ordens. E logo rolaram um tapete até aquela cela e buscaram aquele rapaz já sobre um tapete. E levaram-no perante a presença do rei. Ele disse: agora aqui estão as vestes do meu filho. Dê banho para ele, dos melhores, mirra e tudo mais, alimento, saúde, e que ele vista as vestes do meu filho, e agora ele vai ter que ficar em seu lugar. Disse para aquele rapaz, para o assassino: você agora tem que ficar no lugar do meu filho, porquanto você o matou.
E desde que você pesou-se a si mesmo, então você não vai morrer, mas terá que ficar no lugar dele. Que grande ilustração! Que grande explicação! Não é outra coisa que Deus fez. Nós assassinamos o seu filho. Nós matamos a Jesus Cristo com a nossa incredulidade. Os nossos pecados levaram-no à cruz. Jesus não teria morrido na cruz, no Calvário, se não fosse por mim, pelas minhas sujeiras, indignidades, vergonhas, pecados, sujos, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço, essa carne faz. É assim que eu me peso nesta hora. Mas ele tem vindo e nos dado a sua roupagem, a sua mensagem, a sua palavra. Mas depende de aceitação. Um soldado do exército americano no tempo de Lincoln cometeu um crime contra o exército. E ele foi condenado também pela alta corte à morte. E um seu amigo daquele soldado, era amigo do presidente e falou com o presidente sobre ele. Senhor presidente, ele não fez aquilo voluntariamente. Lincoln apanhou um papel simples, onde estava mesmo, e lhe concedeu perdão. E ele foi correndo, o amigo foi correndo na cela. Eu tenho uma mensagem do presidente para ele. Chegando lá, quando lhe entregou, mostrou. Mas porque o papel não era timbrado, era um papel comum, não era um papel da presidência da República, aquele rapaz disse: ó, meu amigo, você vem fazer essa chacota comigo esta hora da minha vida? Brincar comigo, dizer que o presidente Lincoln me deu o perdão? Num papel desse? Como que eu vou comparecer diante da Corte Suprema com esse papel? Não acreditou. Mas o resultado foi esse, que a Corte Suprema chegou à seguinte conclusão: o presidente pode perdoar, mas não pode forçar o homem a receber o perdão. E aquele rapaz morreu. Deus pode perdoar, mas cabe a você aceitar ou não. Se colocar na balança, encontrar-se em falta e dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte,
fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. Branda foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tem. Melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim.
e servi-lo até ao fim. Jesus é melhor, sim, que qualquer valor. Amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até ao fim. Meus ouvintes, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, foi onde baseamos a nossa leitura desta apresentação de hoje. E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão. Agora, por que seguia Jesus uma grande multidão? Está certo? As multidões o acompanhavam para lá e para cá. Não lhe davam folga. Ele tinha que estar fugindo, se escondendo. Ele não tinha que fazer propaganda. Ele mandava até que não falasse para ninguém. Mas a questão é que ele bem sabia o que tinha por dentro do homem, diz a palavra em São João capítulo 2. As pessoas seguiam-no, mas por causa dos milagres, impressionadas, curiosas, entretidas pelo seu ensino e pelas maravilhas. Afinal de contas, era uma grande novidade. Uma reunião, um movimento onde Jesus opera, é uma novidade. O povo vive buscando espetáculos, coisas diferentes. Acontece que o nível de profundidade de convicções pessoais é muito pouco. Nós vemos aí no Evangelho segundo São João, quando Jesus Cristo disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então a maioria mostrou que não o seguia com profundidade, com convicção pessoal, porque todos voltaram atrás.
se escandalizaram. A verdade é essa. Ficaram apenas 12. E assim mesmo um deles é porque não havia chegado a sua hora ainda. Era o Judas Iscariotes. As mesmas multidões que sempre estavam tão prontas, dispostas, sacrificavam para segui-lo, não demoraram muito a desistir. Assim que perceberam que a coisa custava bastante. Ser cristão, no sentido da palavra, ser cristão naquela época, vamos dizer, custava bastante. Hoje é hobby, hoje é nobre, hoje é status, ser pastor, ser crente, ser evangélico, tornou-se inclusive uma força política muito forte. Você sabe, deu votos, pronto, se torna em força política. Essa é a grande verdade que nós encaramos à luz da palavra e dos acontecimentos. São fatos. As pessoas estão atraídas, na maioria dos casos, não de uma forma diferente daquela época. É mediante espetáculos musicais, como um cantor se torna ídolo da música popular, um cantor se torna ídolo da música evangélica. Bazares, métodos promocionais, promoções, maratonas, concursos, prêmios, etc. Agora, estudando realmente, e pessoas, estudantes, que vivem estudando, acompanhando os fatos, constatam que esse tipo de discipulado, de cristianismo, é superficial e prejudica mais do que beneficia, porque cauteriza a consciência, satisfaz não uma fome de salvação, não uma sede do espírito, na verdade, mas sim um espírito religioso. E a curiosidade acompanha o homem desde o princípio, bem como o espírito religioso. Sempre é bom lembrar que Caim, o primeiro homicida, foi religioso, cultuou a Deus. Somente que a diferença é que seu culto não combinou com a revelação. E quando ele viu que Deus não aceitou o seu culto e aceitou o de Abel, então ele caiu naquela desgraça de matar seu próprio irmão, matar Abel. Abel não tinha culpa nenhuma. Se tem uma pessoa que morreu sem culpa depois, ou mesmo antes de Jesus Cristo e de outros tantos, foi Abel. Abel morreu sem culpa, morreu inocente mesmo. Ora, só porque ofereceu um cordeiro. Naturalmente, ele sabia que quando seus pais perceberam que estavam nus, tendo pecado, portanto, Deus sacrificou um cordeiro para cobri-los. E seu pai, sua mãe, naturalmente, transmitiram aquilo para eles, no seu culto doméstico, né? E, naturalmente, também ensinaram a eles que as frutas, as maçãs, as verduras, os legumes,
todas estas coisas também foi Deus quem criou. Abel sabia, Caim também sabia, tanto de uma coisa como de outra. A diferença é que quando eles se esconderam, perceberam que estavam nus, fugindo, portanto, da presença de Deus, eles cozeram para si exatamente o produto através do qual Caim mais tarde viria oferecer culto. Fruto da árvore. Cozeram vestes de folhas. Isso fala muito de religião, né? Para cobrir a seu modo, de acordo com suas conveniências. Mas a cobertura de Deus foi específica. Ela sempre foi uma só. Foi o cordeiro. Vem do cordeiro. Então Abel foi um bom discípulo. Ele se distinguiu por causa da revelação. Ele prestou o culto correto. E por causa desse culto ele morreu. E por causa do culto revelado, milhões deram suas vidas. Não foi só Abel. Como não foi só Caim que matou. Caim matou um. Ela matou milhões. Muitas pessoas, muitos homens, se mostram sérios, animados, entusiasmados, no primeiro ponto de vista da vida cristã, da chamada, e eles chegam a ingressar em escolas, em seminários teológicos, e aquele fogo, e se separam, e se tornam assim até um tanto místicos. Mas na verdade a coisa exige algo mais. Para seguir a Cristo simplesmente como um salvo, exige revelação, não resta dúvida. Para seguir a Cristo como um salvo, instrumento de salvação, um anunciador das boas novas, um mensageiro, então já exige mais. O profeta de Deus disse assim que vai responder pelas almas, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13. Se Jesus tem uma mensagem na Bíblia Sagrada, que seleciona, que fez o povo voltar, os curiosos, aqueles que estavam impressionados somente com coisas visíveis, aparentes. Ora, também seus mensageiros em todas as eras, seus verdadeiros mensageiros, têm também a mesma mensagem. Tem uma mensagem que seleciona. Tem uma mensagem que não é aceita por todos. Porque a pregação do Evangelho é como uma pescaria. E apanha toda a qualidade de peixe. E depois, mesmo tendo variedades, esses peixes têm que ser tratados. E na hora de serem tratados, se tratando dessas pessoas que são ganhas pelo Evangelho, elas recuam, elas voltam atrás. Jesus deixou isso bem claro, bem nítido mesmo na parábola da semente. É que uma semente caiu à margem do caminho, as aves vieram e comeram. A outra caiu no pedregulho, então brotou, aquela alegriazinha ali, aquele brotinho, mas logo o sol veio, queimou, acabou tudo.
Outra cai no meio dos espinhos, as riquezas do mundo sufocam, a prosperidade sufoca. Agora ele disse, aquele que caiu na boa terra, essa sim dá fruto. E eles queriam, os discípulos queriam que Jesus interpretasse de fato a parábola. E ele interpretou. Ele disse, a eles não é dado conhecer estas coisas, mas a vós é dado. A vocês que ficam comigo, em quaisquer situação. Por isso, nós devemos respeitar a Deus, esteja acontecendo o que estiver acontecendo. Seja a contradição maior que exista. Respeite e tema a Deus. Dê glória a Deus. Nós temos um fato nas Escrituras, uma casa, uma família onde Jesus hospedava. E ele se foi e logo chegou lá uma oração, um pedido, um aviso, um mensageiro. Mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Em outras palavras, venha depressa, senão ele vai morrer. Jesus nem se incomodou. Se trata de Lázaro, Maria e Marta. Depois que ele estava morto, aí ele disse para os discípulos, vamos lá, porque Lázaro dorme. E eu vou lá despertá-lo, né? Chegando lá, Marta disse, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas não murmurou, não se escandalizou, não deu lugar a mágoa ao coração, porque Jesus não foi. Deixou seu irmão morrer. Quantas vezes ele comeu lá, quantas vezes ele dormiu lá, naquela casa. Elas teriam muita razão para lamentar, para ficar em dificuldade com Jesus. Aquela dificuldade que muitos têm. O profeta disse que Deus deixa acontecer isso para ver como você vai reagir, para testar seu espírito. Mas acontece que elas não murmuraram, elas não deram lugar à razão. E sem fé é impossível agradar a Deus. O que aconteceu? O seu irmão foi ressuscitado depois de 4 dias na sepultura. Se ele tivesse atendido na hora, teria sido um milagre a mais. Mas como ele demorou, foi uma ressurreição. Foi uma ressurreição. O milagre foi muito maior. Tem a passagem da sunamita na Bíblia. Ela estava com seu filho morto em casa. Ela foi em busca do profeta. E todos que lhe cumprimentavam, essa pergunta, vai tudo bem? Vai bem? Vai bem? Até por hábito, por cortesia. Vai bem? Vai bem? Ela sempre respondia, vai tudo bem. Com o filho morto em casa, ela dizia que tudo ia bem. Porque ela cria na ressurreição do seu filho. Muito embora havendo morte na sua casa, ela estava dizendo que ia tudo bem. Deus não se agrada dessas pessoas que só ficam lamentando. Mais ou menos. Minha filha, meu filho, a coisa não está boa não. Ore por mim, Deus se esqueceu de mim. Não, vai tudo muito bem sim, porque esteja acontecendo o que estiver acontecendo, mesmo que seja a morte. A morte significa encontro com Deus, entrada nos céus, na 6ª dimensão. É isso que a morte significa. Então, nós vemos que há uma seleção na mensagem de Jesus, lá na Bíblia. Agora, nós vamos pregar essa mensagem de Jesus e não tem uma seleção também? Então, nós estamos pregando só uma partezinha também,
como aqueles que só queriam uma parte do Evangelho de Jesus, de suas reuniões. Mas eu creio que meus ouvintes querem tudo, tudo. Querem a Páscoa completa, com a erva amargosa. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Senhor, guiar com tua mão a nossa vida tão constante aqui. Mostra o dever, servir com gratidão, e seja o nosso andar perto, ó Deus, de ti.
nossa lida tão constante aqui mostra o dever, servir com